O goleiro Szczęsny, que voltou da aposentadoria para defender a camisa do Barcelona, deu entrevista nesta semana aos jornais Mundo Deportivo e também Esporte, onde abordou alguns temas. Um deles foi o fato do jogador ser fumante. Ele já foi fotografado várias vezes fumando ao longo de sua carreira e, ao ser questionado sobre esse assunto, ele respondeu o seguinte: essas são coisas que eu não mudo na minha vida pessoal e não é da conta de ninguém se eu fumo. Não afeta, eu acho que não afeta. E o que eu faço no campo de futebol é trabalhar o dobro. Às vezes alguém tira uma foto minha fumando e escondido atrás das árvores, onde não posso vê-los. Isso não depende de mim. Tento esconder e não mostrar às pessoas. Eu não faço isso na frente das crianças para que não tenham uma má influência sobre elas. Em outro ponto da entrevista aos jornais, ele respondeu por que retornou da sua aposentadoria para vestir a camisa do Barça. Se você diz não ao Barça, é porque não tem coragem e nem ambição suficiente para um desafio como esse. Posso dizer não ao Barça? E a resposta é que você não pode dizer não, só se não tiver coragem para isso. Meus amigos, o Szczęsny já tinha falado antes dessa entrevista, né, que se fosse talvez algum outro clube o chamando para voltar da aposentadoria, ele não teria voltado, né? Mas como era o Barcelona, ele não poderia falar não. Em relação ao hábito de fumar os cigarrinhos dele ali, o Szczęsny, né, falou que não afeta ele como jogador, né? Que isso não é da conta das pessoas, o que ele faz fora dos gramados. O que eu quero perguntar é o seguinte: vocês acham aí que esse hábito de fumar influencia diretamente na carreira do jogador ou não? Qual que é a tua opinião? Vocês acham aí que o Szczęsny tá certo? O que ele faz fora do campo não é da conta de ninguém? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora te falar sobre novo convocado lá da seleção brasileira e inclusive eu vou te falar sobre Lula. O presidente do Brasil comentou um pouquinho sobre a seleção e reclamou aí de jogadores que não jogam no Brasil serem convocados para defender, né, a nossa seleção aí com Dorival e também com outros técnicos que já passaram. Bora te falar sobre a Record, que recentemente adquiriu aí os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para 2025 e tá contratando alguns nomes de peso. Vou te falar sobre Mbappé com um filme queimado lá na França, Diogo Costa na mira do Manchester City, Thomas Tuchel lá na Inglaterra. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou os pedidos de Vasco e Corinthians contra os adiamentos dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Porém, o STJD rejeitou as solicitações. Ou seja, tudo então segue do mesmo jeito, com a CBF mantendo as novas datas que foram anunciadas há um tempo atrás. Aliás, só para você saber, a votação foi por unanimidade, com 9-0 para manter as novas datas. Os auditores falaram que entendem que não houve prejuízo nenhum aos clubes e disseram que já aconteceram várias mudanças no calendário do futebol brasileiro, por isso rejeitaram os pedidos de Vasco e Corinthians. Então, os jogos de volta continuam marcados para o próximo final de semana, onde no sábado teremos Vasco contra o Atlético Mineiro e no domingo Corinthians contra a equipe do Flamengo. Lembrando que no jogo de ida o Flamengo venceu por 1-0 e também o Atlético Mineiro venceu por 2-1. Quero saber a tua opinião sobre toda essa história aí da mudança de datas e também comente, na tua opinião, quem é que vai passar de cada um desses confrontos no próximo fim de semana? Quais serão os dois clubes que farão a grande final da Copa do Brasil? A Record está apostando bastante na transmissão do Campeonato Paulista e muito na transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2027. Inclusive, segundo a Rádio Itatiaia, eles investiram 210 milhões de reais para comprar um pacote de 38 jogos por ano dos clubes que integram a Liga Forte União. Lembrando que esse pacote seria lá do Campeonato Brasileiro. A Liga Forte União é composta pelos seguintes clubes da Série A: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense
Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Por conta disso, a Record já contratou o narrador Kleber Machado, que deixou o SBT ontem, e para acompanhá-lo nas partidas, contrataram o comentarista Maurício Noriega. Eles também contrataram a repórter Duda Gonçalves da ESPN e a apresentadora Paloma Tossi, que estava na Band. Eles também foram atrás de contratar o craque Neto, e a ideia é que ele fizesse um programa parecido com os Donos da Bola, que ele faz atualmente na Band, além de também ser comentarista nas partidas. Porém, Neto recusou a proposta para continuar na Band. Lembrando a vocês, né, que a Cazé TV recentemente também anunciou que vai transmitir aí o Brasileirão de 2025, mas vale a pena lembrar que é só um jogo por rodada, tá bom? Em relação à Record, o que você achou desses nomes aqui que foram contratados para essa nova fase? Lembrando que eles ainda miram outras pessoas, tá? Já se foi falado aí sobre Caio Ribeiro, o Casagrande e também o Milton Leite. Agora, rapidão, queria te lembrar que amanhã, domingo, tem vídeo também, tá? É dia de mercado da bola, o vídeo tá topzera. E já quero aproveitar também para te pedir aquele like maroto, martela o botão do joinha, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e também ativa o sininho, tá bom? Aqui, todos os dias tem as melhores informações sobre o futebol brasileiro e também europeu. Temos mais um nome na seleção brasileira e ele é Matheus Pereira, que foi convocado ontem para o lugar de Lucas Paquetá, que tomou mais um amarelo no jogo contra o Chile e, portanto, vai ficar fora do próximo compromisso do Brasil. Ontem, o elenco comandado por Dorival Júnior já chegou em Brasília e hoje iniciou as atividades para se preparar para o duelo contra o Peru na próxima terça-feira lá no estádio Mané Garrincha. Matheus Pereira já se juntou ao restante dos convocados para as atividades. O técnico ainda não esboçou se teremos mais alguma mudança dos 11 iniciais que enfrentaram o Chile, além de Paquetá, é claro. Algumas opções estudadas são as seguintes: Wanderson para o lugar de Danilo, Bruno Guimarães ou Gerson para o lugar de Lucas Paquetá e Luiz Henrique para o lugar de Savinho. O grande problema do Brasil para esse duelo da terça-feira é que a seleção peruana vem bem empolgada para o jogo, já que ontem eles venceram o Uruguai por 1-0 com direito a frango do goleiro Rocher. E agora o Peru sonha com uma vaga para a Copa do Mundo. Lembrando aí que o Brasil atualmente ocupa a quarta colocação com 13 pontos e o Peru, com a vitória de ontem, subiu, né, para o 9º lugar. Eles estão aí com 6 pontos, ainda sonhando com uma vaga para a Copa do Mundo. Lembrando que os 6 primeiros conseguem uma vaga direta para a competição e o 7º lugar vai para a repescagem. A seleção peruana vem empolgada por conta da vitória de ontem e promete que vai tentar dar trabalho para a seleção brasileira na terça-feira. Quero saber, na tua opinião, você mudaria alguma coisa dos 11 iniciais que o Dorival colocou no jogo contra o Chile? Comentar Só completando aí sobre seleção brasileira, né, o presidente Lula deu entrevista nessa semana, né, ao Fogão Net, se eu não me engano, e ele comentou sobre os jogadores que estão sendo convocados, que ele queria ver mais nomes que atuam aqui no Brasil e menos nomes que atuam lá na Europa. Até comentou que no jogo contra o Chile, ele só reconheceu 4 jogadores, que era o Ederson, o Rodrigo, o Marquinhos e o Rafinha, e falou que só reconheceu o Rafinha por conta do cabelo. Quero saber o que é que você pensa a respeito disso, comenta aí, tá bom? Se liga aí nas palavras do Lula. Eu, há tempo, venho defendendo que deveria se convocar uma seleção brasileira com jogadores que disputam o Brasileirão. Esse dia eu tive com o presidente da CBF lá em Brasília, eu falei para ele, por que não convoca uma seleção só dos jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro? Os 2 gols de ontem foram do Botafogo, Isso, né? É porque os que estão fora não são melhores do que estamos aqui. Nós não temos nenhuma sumidade lá fora. Você não tem nenhum Garrincha, nenhum Romário, você não tem lá fora. Você tem um monte de jovens, que Deus queira que sejam bem-sucedidos, que sejam craques, mas ainda não são craques. E você tem aqui no Brasil jogadores bons da mesma qualidade. E ontem foi uma coisa que Deus me ajudou. Ou seja, aquilo que eu venho falando aconteceu. Quem marcou o gol do Brasil ontem foram os 2 jogadores que jogam no Brasil e os 2 do Botafogo.
Ora, então dê uma chance para os caras que jogam aqui. O pessoal lá na França tá ficando cada vez mais pistola com Kylian Mbappé, já que eles estão bem irritados pelo jogador não ter sido convocado por não estar bem fisicamente e ter jogado como titular pelo Real Madrid no último fim de semana. Agora o atacante foi flagrado indo para uma boate em Estocolmo, na Suécia, justo quando a França enfrentava Israel. Segundo informação do jornal sueco Aftonbladet, o atacante teria ido de gorro e máscara para tentar não ser reconhecido antes de entrar na boate. Inclusive, ele teria acessado a festa pela garagem, com direito a um camarote privativo no local. Lembrando vocês que o problema é com os franceses, que não estão felizes com o comportamento de Kylian Mbappé. Já em relação ao Real Madrid, o jogador estava de folga junto com os outros jogadores, que também não foram convocados para defender as suas seleções. O ex-atleta da seleção francesa Maxime Bossis foi um dos que falou sobre esse episódio com essa data FIFA e Mbappé. Se liga aí no que ele falou. Se você machuca e não joga pelo seu clube, também não é convocado. Mas quando fala estar machucado e sai do banco na Champions e depois é titular na Liga, as coisas ficam confusas. Meus amigos, Mbappé entrando numa polêmica com a seleção francesa, com os torcedores, com os jornalistas, uma polêmica com a França em geral, né? Lembrando a vocês que ele é o capitão da seleção e por isso que está sendo bem criticado pelo exemplo que está dando. Vamos ver se o Mbappé vai responder alguma coisa ou se ele vai acabar ficando quieto, tá bom? Lembrando a vocês, né, que há uns dias atrás o Patrice Evra, ex-jogador, criticou toda a mordomia que a França dá pro Kylian Mbappé, falando que os caras dão tudo o que eles querem, inclusive a braçadeira de capitão. Aí o Mbappé não tem nem mais vontade de querer conquistar mais nada, né? Já que dão tudo de mão beijada pra ele. Diogo Costa pode acabar se mudando para o futebol inglês ao fim da temporada e o grande interessado nele é o Manchester City. Na última janela, Ederson ficou muito perto de uma mudança pra Arábia e só não conseguiu isso por conta do alto valor que os Citizens pediram por ele. Porém, ano que vem, o goleiro da seleção brasileira pode conseguir essa transferência para ganhar caminhões de dinheiro por lá. O portal Caught Offside então informou que o clube inglês já está mapeando o mercado em busca de um substituto, e o nome da vez é Diogo Costa, que vem ganhando muita força internamente. Inclusive, Guardiola admira bastante as qualidades do goleiro da seleção portuguesa. Eles também informaram que o jogador teria demonstrado interesse na mudança, vendo isso como uma grande oportunidade de jogar num gigante da Premier League. Lembrando que seu atual contrato com o Porto vai até junho de 2027 e Diogo Costa possui uma multa rescisória de 75 milhões de euros. O jornal Sport confirmou o interesse do Manchester City em contratar o goleiro de Portugal, né, da seleção portuguesa, mas falou que o City não está sozinho na briga, tá? O Bayern de Munique, o Barcelona e também o Manchester United seriam outros clubes que também monitoram a situação do Diogo Costa. O Porto não deve aceitar vendê-lo abaixo da multa rescisória, ou seja, quem quiser contratá-lo vai ter que pagar os 75 milhões. Na tua opinião, dentre esses clubes falados, Bayern de Munique, City, Barcelona e Manchester United, qual seria um ótimo time para o Diogo Costa? E também comente se você acha que ele seria o substituto perfeito para o Ederson numa eventual saída do brasileiro lá para o futebol da Arábia. Thomas Tuchel era o nome favorito do Manchester United para o lugar de Erik ten Hag no caso de uma demissão do holandês, porém eles ganharam um baita concorrente pelo técnico. Isso é porque a Federação Inglesa de Futebol acelerou a busca por um técnico após a derrota para a Grécia na quinta-feira. Inclusive, os jornais alemães Welt e Bild informaram que Thomas Tuchel é o nome da vez para assumir o cargo. As negociações entre as partes já estariam bastante avançadas e a federação espera chegar num acordo rapidamente. O técnico está livre no mercado desde que deixou o Bayern de Munique e teria ficado bastante empolgado com a possibilidade de dirigir uma seleção tão importante e recheada de grandes talentos, ainda mais visando a Copa do Mundo de 2026. A derrota para a Grécia deixou a Inglaterra na segunda colocação do grupo 2 da segunda divisão da Liga das Nações. Lembrando que apenas uma seleção garante o retorno para a elite da competição de forma direta. O segundo colocado vai para a repescagem. Amanhã a Inglaterra enfrenta a Finlândia em busca de uma vitória.
A ideia, né, segundo aí a reportagem, é que Thomas Tuchel já assuma a seleção inglesa para a data FIFA de novembro, onde a Inglaterra, né, jogaria as últimas 2 rodadas da Liga das Nações, a rodada 5 e também a 6, onde eles enfrentarão mais uma vez a Grécia e depois a Irlanda na última rodada. Já falei pra vocês que o grande sonho era o Pep Guardiola e a ideia era contratá-lo ao fim da temporada. Porém, como Lee Carsley não tá conseguindo aí ter bons resultados, né, não tá conseguindo fazer a Inglaterra jogar bonito, a federação está acelerando a busca por um novo nome e o Guardiola atualmente está no City, não tem como tirá-lo de lá, por isso que o nome de Tuchel ganhou muita força. Vamos ver se vai ter um acordo entre as partes e se o Tuchel realmente vai ser anunciado. Na tua opinião, você acha que Thomas Tuchel é um nome muito interessante para assumir a seleção da Inglaterra? Ou se vocês fossem da federação, esperariam até o fim da temporada para contratar o Guardiola? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom sabadão pra todo mundo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a